Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Diogo Ros e você é bem-vindo a esse canal e vamos dar seguimento ao tema que já trabalhamos no vídeo anterior. Este é o vídeo de número 2, a parte 2 do tema Passará a Igreja pela Grande Tribulação? Então, se você não assistiu a parte 1, por favor, assim o faça, para você entender melhor esta aula que você está assistindo agora. Esta aula aqui, ela depende da parte 1. E a parte 1, a pergunta era a mesma que essa, mas ali abordamos outros versículos que corroboram a mesma tese. O pré-tribulacionismo, ou seja, a igreja não passará pela grande tribulação. Assista a parte 1 em um outro vídeo que você achará aí no nosso canal, para que assim você fique bem inteirado deste estudo bíblico. Queridos, antes que vocês se esqueçam, deixe aí já o seu like, também se inscreva no nosso canal e aperte o sino das notificações, assim, sempre que tiver um vídeo novo, você será notificado. Muito bem, vamos dar prosseguimento. Eu quero ler hoje, segundo aos Tessalonicenses, do capítulo de número 2. Vamos fazer leitura em o versículo de número 6. E agora vós sabeis o que o detém. Está falando do anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Aqui temos uma pergunta: quem é esse que detém o aparecimento do anticristo? Quem é o detentor? Aqui vai uma resposta. Pode ser duas, mas dá na mesma coisa. O Espírito Santo é quem detém o aparecimento do anticristo. Resposta número 2, a igreja, o corpo de Cristo na terra, é quem detém o aparecimento do anticristo. Mas visto que o Espírito Santo está no corpo, na igreja, então a resposta é meio que uma só. O corpo de Cristo, a igreja, que é habitada pelo Espírito Santo, a luz nessa terra, é quem está detendo o aparecimento do anticristo. Aqui nós temos a palavra grega, bem aqui em cima no quadro, a palavra katerro. Katerro, que quer dizer deter, reter. Segundo Teyer, o grande estudioso do grego bíblico, esse texto, katerro, significa, segundo Teyer, deter ou reter no sentido de ir embora. Então, está restringindo, dificultando o aparecimento do anticristo. Mas veja o versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente a um que agora resiste, até que do meio seja afastado. Afastado não, tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com assopro da sua boca. Preste atenção, eu estou aqui com a versão, eu examinei o grego bíblico e percebi que a Almeida Revista e Corrigida e a Almeida Corrigida e Fiel, elas são as melhores traduções. Eu vou até apagar aqui porque eu coloquei a atualizada de Almeida e não. A melhor é a Almeida Corrigida e Fiel, tá? Então essas duas versões são as que mais estão de acordo com o grego bíblico. Mas aqui nós temos a expressão, somente a um que agora resiste. Resiste até que
Essa expressão até que você encontra na ACF, na Almeida Corrigida e Fiel, e também na Revista e Corrigida, até que está no grego bíblico, que é a expressão reos. Reos quer dizer até. Até ek. Essa expressão ek que nós já estudamos no versículo, no vídeo anterior, na parte 1, ek, fora de. Então, até que fora de, do mesos, do meio, seja tirado, gnomai, erguer-se, ser reunido, ser tirado. Então, veja bem, queridos, pensa comigo. Quem é este que está resistindo o aparecimento do iníquo até que do meio seja tirado? Ora, se o anticristo não consegue aparecer, se ele não consegue se manifestar, porque existe um que está no meio, então só pode que é a igreja. Mas quando este que resiste for do meio tirado, pesquise aí na Corrigida Fiel, na Revista e Corrigida, isto está em concordância com o texto grego, que eu examinei no original para você, porque eu sei que nós temos aqui pessoas mais simples que não estão assim tão acostumadas com o texto original, mas eu também sei que nos prestigiam nossos vídeos pessoas que gostam daquela análise criteriosa no texto original. Então eu preparei para você uma investigação muito minuciosa e eu cheguei a uma conclusão que na verdade não havia dúvida em meu coração. A igreja está no meio. Ela está no meio entre o anticristo e a sua revelação. Então, no momento, segundo o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, quando do meio ela for tirada, e então será revelado o iníquo. Preste atenção que no versículo de número 8, então, aí este eu estava procurando, eu não escrevi aqui no quadro, mas o então do versículo 8, do grego tote, então, naquela hora, ou seja, esse então que você vai ver no versículo 8, ele está ele está alinhado com o versículo anterior, que é o 7. Então será revelado. Então quando? Somente quando do meio aquele que detém o aparecimento do anticristo for tirado, que é a igreja. Quando a igreja, que é o corpo místico de Jesus na terra, quando ela for tirada, levantada, então, versículo 8, será revelado o iníquo. Então esse texto, como outros que já abordamos no vídeo anterior, estão alinhados com a teoria pré-tribulacionista. A igreja não passará pela grande tribulação, visto que o anticristo só aparece na grande tribulação, na 70ª semana do profeta Daniel, mas ele não consegue aparecer porque existe um que o detém, existe um que o resiste, no versículo 7, capítulo 2, de 2 Tessalonicenses, até que do meio seja tirado. Até que do meio. Por enquanto a igreja está no meio, mas quando ela for tirada do meio, então ele se manifestará. Lamento, meu amigo pós-tribulacionista, não sei como é que você se vira com texto desses, viu? Então, por isso que eu gravo vídeos. Comecei a gravar vídeos porque tem muita gente defendendo o pós-tribulacionismo, mas você vê que o pré-tribulacionismo está mais alinhado com as escrituras. A igreja não passará pela grande tribulação. Vamos adiante que tem muita Bíblia. Capítulo 4 do Apocalipse.
Versículo 1. Depois destas coisas, me achei em espírito. Outras versão vai dizer, fui arrebatado em espírito. Ainda que eu concorde que aqui a revista atualizada de Almeida está mais alinhado com o texto grego, mas isso não significa que quando diga eu me achei em espírito, que isso não seja de certa forma um arrebatamento. Depois destas coisas, quer dizer, meta, depois, tauta, dessas coisas, fui arrebatado, ou me achei em espírito e vi um trono posto no céu. Queridos, preste atenção aqui. Do capítulo 1 do Apocalipse, agora eu já estou em Apocalipse, visto que 2 Tessalonicenses é um texto precioso para os pré-tribulacionistas, assim como aqueles do vídeo anterior, do parte 1, assista lá. Do capítulo 1 até o capítulo 3 do Apocalipse, veja bem, 18 vezes a palavra igreja aparece, eclésia, aparece 18 vezes no Apocalipse, do capítulo 1 até o 3. 18 vezes. E em todo o Apocalipse, veja bem, 18 vezes ela aparece somente do capítulo 1 até o capítulo 3. Mas no capítulo 4 até o capítulo 19 do Apocalipse, a palavra igreja não aparece. Por quê? Porque do capítulo 4 do Apocalipse até o capítulo 19 está acontecendo na terra a grande tribulação. Pastor Diogo, por que a palavra igreja não aparece no capítulo 4 até o capítulo 19? Porque a igreja não passará pela grande tribulação, queridos. Por isso, uma ausência da palavra eclésia do capítulo 4 ao 19 do Apocalipse, e qualquer estudante do Apocalipse sabe que neste período do 4 ao 19 acontecem os selos, as trombetas e as taças, o aparecimento do anticristo, o falso profeta, a besta, a marca da besta, e a igreja está fora disso aí. Tá bom, queridos? Então ela só volta a reaparecer no capítulo 19, quando ela está descendo para reinar com Cristo. Vamos adiante, eu ainda quero falar para você de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de número 17. A Bíblia diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Palavra grega, deixa eu mostrar aqui para você, virar um pouco a imagem. Ali, aqui está a palavra harpazo. Harpazo quer dizer arrebatar. Harpazo quer dizer também arrancar com força, um rapto. A gente até foi traduzida por arrebatamento e está bem traduzido, mas se tivesse traduzido por rapto, não estaria errada segundo os melhores dicionários. Por quê? Porque a igreja será tirada da terra com força pelo Espírito Santo de Deus. Vou mostrar para você aqui. A palavra harpazo, ela ocorre 13 vezes em o Novo Testamento. E uma delas está no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, capítulo 39, quando diz assim, e quando saíram da água, ou seja, Filipe e o eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não o vendo mais o eunuco. A palavra arrebatou ali é harpazo. O Espírito é quem vai arrebatar a igreja. Ele é uma espécie de Eliezer, que
pega a Rebeca, a noiva, e leva até o Isaac, o noivo, que é o nosso Senhor Jesus, e a Rebeca é um tipo da igreja. Você vê esse texto lá no livro de Gênesis. Então, muito bem, não o vendo mais o eunuco. O eunuco é um tipo dos que ficarem, dos que... Aqui, só para você entender, quando o Espírito arrebatou a Filipe, o eunuco não o mais viu, assim como, numa espécie de uma tipologia, uma analogia, aqueles que perderem o arrebatamento não verão mais a igreja, serão tomados. É isso que Jesus quis explicar quando disse, estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Evidentemente, é porque talvez o que foi tomado era um cristão que tinha fé em Deus e o outro era um descrente. Isso pode acontecer entre um casal, um servir a Deus e o outro não. Estarão dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. Quer dizer, o que foi tomado é porque era um servo de Deus e o outro certamente era um descrente. Então Jesus, que não ensinou muito, Paulo, quem mais sintetizou e recebeu do próprio Jesus toda a doutrina, o mistério, o ensino do arrebatamento, mas o Senhor Jesus também ensinou sobre isso. Não o vendo mais. Então, o arrebatamento, essa doutrina, você vai ver acontecer isso com Filipe. Mas ainda temos 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, vai dizer o versículo 4, e foi arrebatado, harpazo de novo ao paraíso. É isso que provavelmente foi Paulo, aqui no capítulo 12, provavelmente ele esteja falando dele mesmo, quer dizer, ele teve uma experiência com o arrebatamento, ele mesmo diz, não sei se no corpo ou fora do corpo, eu quero entender que foi no corpo, porque se fosse fora do corpo, ele veria o seu corpo sobre a cama onde ele estava. Mas enfim, não vamos entrar no mérito aqui da questão. O certo é que Paulo ele usa a palavra harpazo, tá? Para falar de uma experiência que ele teve aqui no capítulo 12. Assim, é o mesmo termo que da expressão que a igreja passará. O arrebatamento. Essa expressão, ela não fecha com a teoria pós-tribulacionista. Tá bom, queridos? Então nós temos o arrebatamento da igreja. Então perceba que o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, você deve estudar com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 8, que nós já estudamos aqui. Por quê? Quando, lá no 2 Tessalonicenses diz, capítulo 2, que quando este for afastado, que do meio for tirado como? Tirado por intermédio do harpazo, do rapto, tirado do meio através do Espírito Santo, por ocasião do arrebatamento, então será revelado o iníquo. Então, você tem que estudar, repito, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 8, juntamente com o texto de 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Um está em concordância com o outro. Muito bem, queridos, figuras e tipos do arrebatamento. Eu preciso correr depressa para o vídeo não ficar muito longo. Enoque foi transladado antes do dilúvio, assim como a igreja será arrebatada antes da tribulação. Ló, como nós já vimos no vídeo anterior, recomendo que você assista caso não tenha assistido. Ló foi tirado, o justo Ló foi tirado antes de Sodoma e Gomorra receberem a ira de Deus. O silêncio a respeito da tribulação nas epístolas.
Olha só que comentário aqui eu trouxe aqui para você. Evidentemente, os escritores das epístolas, eles não tinham conhecimento de que a igreja enfrentaria a 70ª semana de quem falou o profeta Daniel. O silêncio nas epístolas, Paulo não falou da igreja passando tribulação, enfrentando a ira de Deus. Ao contrário, no vídeo anterior eu explico que Jesus nos livra da ira vindoura. Assista lá. O silêncio das epístolas que deixaria a igreja despreparada para a tribulação apoia total ausência dela naquele período, diz o doutor Dwight Pentecost, doutor do seminário de Dallas, nos Estados Unidos, professor naquele seminário, disse isso em sua obra editada pela editora Vida, Manual de Escatologia. Então, o silêncio da tribulação, o silêncio da igreja, passando pela tribulação nas epístolas, deixaria ela despreparada para enfrentar a tribulação. Então, diz o doutor aqui, Dwight, que isto apoia a total ausência da igreja neste período. Outro argumento, os pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, normalmente eles confundem Israel com a igreja. Eles dizem que a igreja é o novo Israel de Deus, e nós não concordamos com isso. Para interpretar a escatologia é preciso diferenciar o que é igreja, o que é Israel e o que é o povo ímpio, os gentios. A igreja são aqueles que foram chamados dentre os gentios para serem corpo de Cristo. Então, Israel, sim, como nação, enfrentará a tribulação. Mas muitos deles, quando leem a palavra Israel, passando pela tribulação, e vai passar mesmo, eles acham que ali não é Israel, mas sim a igreja. Então, queridos, Israel passa pela tribulação. É na tribulação, na grande tribulação, que Deus tratará com Israel. Mas a igreja já foi tratada já foi purificada pelo sangue de Jesus. E esse sangue já pagou o pecado da igreja. A igreja está remida pelo sangue de Jesus, mas Israel sim atravessará a grande tribulação, enfrentará o Gog e Magog, enfrentará a guerra do Armagedon, enfrentará o anticristo, porque precisa ainda reconhecer Yeshua HaMashiach, Jesus como seu Messias. Encerrando, queridos, a igreja nunca foi revelada no Antigo Testamento. Ou seja, ela constitui um mistério. Paulo vai explicar aos Efésios no capítulo 3, em Romanos 16, em Colossenses capítulo 1, a igreja sendo um mistério que o Antigo Testamento não viu. Não foi revelado aos profetas. A igreja é uma interrupção do plano de Deus com Israel. Deus tinha um plano com Israel, foi interrompido com a entrada da igreja, como se um parênteses é aberto. A igreja entra e depois a igreja é arrebatada, fecha parênteses. Então o plano de Deus com Israel volta a acontecer de novo. Tá bom, meus amados? Espero que você tenha gostado deste vídeo. Repito, se você não assistiu a parte 1, corre aí no nosso canal, procure, assista. Desta maneira você estará protegendo a sua mente, visto que no YouTube existe muitos ensinadores ensinando o pós-tribulacionismo, e de tanto ver isso, de ver tantos pentecostais, tantas igrejas que professam uma interpretação coerente com as escrituras, quase voltando-se ou indo para o pós-tribulacionismo, foi assim que eu resolvi
é sair da toca e vir aqui para o YouTube defender a palavra, a exegese correta e a coerência das escrituras com o pré-tribulacionismo. Muito bem, meus amigos, eu quero aqui fazer propaganda do meu material. Eu tenho aqui diversos DVDs de escatologia que você pode adquirir. Aqui eu falo sobre o milênio. Neste outro DVD eu falo sobre o arrebatamento da igreja. São 1h30 de gravação em cada vídeo. Neste outro eu falo sobre o tribunal de Cristo. Enfim, outro vídeo ali sobre o anticristo, marca da besta. São 14 DVDs ao todo. 1h30 de gravação cada DVD. Aqui na descrição do vídeo estará o meu WhatsApp. Você pode contatar comigo e eu enviarei esses DVDs, esse curso completo de escatologia até o seu endereço. São 14, você não precisa comprar todos de uma vez só. Pode adquirir de 3 em 3. A venda mínima é de 3 DVDs, mais o frete, que é por conta do cliente, daquele que está comprando. Mas enfim, a coleção completa, nem frete é cobrado, e eu ainda mando a apostila de escatologia que eu escrevi para você. Tá bom, meus amados? Também eu ministro seminários de escatologia nas igrejas, e eu tenho um sistema que é muito fácil. O aluno paga a inscrição, ganha o certificado, ganha a apostila, e a igreja não tem nenhum gasto comigo, visto que sai da própria inscrição dos alunos. É um método que qualquer congregação, qualquer igreja, por menor que seja, consegue levar o nosso seminário de escatologia avançada. Muito bem, eu sou o pastor Diogo Ros. Sempre procure vídeos aqui no canal. Dê o seu joinha caso tu tenha gostado desse estudo. E também aperte o sino das notificações para que seja avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. E se inscreva caso você ainda não seja. Deus abençoe a sua vida. Eu espero que esse vídeo sirva de edificação para a sua vida espiritual. Um grande abraço. Você percebeu assistindo o vídeo, a parte 1 e a parte 2, que é esse vídeo que você está vendo aqui agora, deu para perceber com todo o aparato de versículos e textos e teorias que a igreja não passará pela grande tribulação. A teoria pré-tribulacionista é mais coerente com as escrituras. Eu trouxe o original, eu trouxe o grego original, eu trouxe quase mais de 15 textos aqui para você, uma defesa para que você entenda que a igreja não passará pela grande tribulação. Claro, terá um povo apóstata aqui, vai passar pela tribulação, que vai perder o arrebatamento. Vai ter um povo que vai enfrentar a grande tribulação, sem dúvida, mas são aqueles que perderam o arrebatamento. Então não perca o arrebatamento. Vigie. Não sabeis o dia e a hora em que há de vir o Filho do Homem. Vigie, ore, esteja atento, porque o Senhor Jesus poderá vir a qualquer momento raptar, arrebatar a sua igreja e encontrarmos com ele nos ares. Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus.